Nosso personagem bíblico de hoje chama-se Noemi, uma mulher que viu a sua sorte mudar. O significado do nome Noemi é agradável, aprazível, linda, bela, formosa, doçura. Além de Noemi, temos outros personagens na história. O marido dela, Elimeleque, que o seu nome significa Meu Deus é rei. O filho Malom, que quer dizer fraqueza, doente, inválido e enfermo. O outro filho, Quilion, que quer dizer fraco, frágil, aniquilado e esgotado. Uma de suas noras, órfã, Juba, cabeluda, obstinada, rebelde. A outra nora, Ruth, bela, amiga, bondosa, uma beldade. À medida que a história vai sendo narrada, vocês vão entender. Mara, amarga, amargura, amargor. Temos um personagem chamado Boaz, que quer dizer forte, força, nele há forças. Obed, servo, servidor, escravo. E Jessé, que a gente já estudou no vídeo sobre Davi. Jessé era o pai de Davi. Davi, filho de Jessé. Lembram do vídeo? Se tu não assistiu, te convido a assistir. O significado do nome Jessé é rico, opulento, próspero. E é o pai de Davi. E Davi, o amado, querido, amigo. A história de Noemi é narrada no livro de Rute, no Antigo Testamento. É um livro maravilhoso. Tem apenas 4 capítulos. Tu lê num fôlego, porque é uma história excelente, muito bem escrita e é um drama romântico, vamos dizer assim. É uma história de amor. Claro, hoje nós não vamos nos deter no personagem Ruth, que dá o nome ao livro. Nós vamos nos deter em Noemi, que é a sogra de Ruth. Mas a história de Noemi é narrada no livro que se chama Ruth. Então, se tu já tá preparado, preparada, já tá com a tua Bíblia aí, abra em Ruth, no livro de Ruth, no Antigo Testamento. A história começa contando que houve fome na terra e que era no período dos juízes. Nós já estudamos também, quem está acompanhando o canal, que Israel pediu um rei. Então, essa história se passa antes da monarquia israelita, no período dos juízes, dos anciãos, dos profetas, dos líderes, dos sacerdotes, de homens investidos de autoridade que julgavam a causa do povo. Esta fome fez com que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion saíssem de Belém de Judá. Mas aí já começa algo estranho. Que se tu não vai pesquisar,
o significado dos nomes bíblicos passa batido. Tu não entende. Tu pensa assim, tá, tinha fome na terra, não era a época dos reis, tava cada um por si e eles saíram de Belém. Tá, só que tu sabe o que quer dizer Belém? A casa do pão. Literalmente, a casa do pão. A casa da abundância. A casa da provisão. Aí tu já pensa, por que eles saíram da casa do pão se havia fome? Ou por que havia fome se eles estavam na casa do pão? Eu já faço uma pergunta. Já acende uma luzinha para mim. Então, esta família, certamente por decisão do marido, por direção do marido, saiu de Belém, de Judá, da casa do pão, que era um lugar fértil, de abundância, para habitar em Moabe. Quem está acompanhando essa série dos personagens bíblicos, olha, Moabe já apareceu em vários vídeos, a história. Quem não assistiu o vídeo de Balaão, por favor, assiste, que vai entender muito sobre Moabe também. O vídeo de Finéias também fala em Moabe, moabitas. Então, eu vou dar assim, uma introdução, um detalhe, uma notícia sobre Moabe, porque nós já temos vídeo no canal. Moabe era um povo, uma nação que tradicionalmente era inimigo de Israel. Que se pudesse dificultar, atrapalhar a vida, era isso que eles faziam. E eles eram pagãos, idólatras, pecadores. E Deus não ia mandar Elimeleque ir para Moabe. Então eu parto do princípio que Elimeleque tomou essa decisão. Aí eu te pergunto, para que ir para Moabe? Sabe qual é o significado de Moabe? Uma terra desejável. Assim como quando Abraão e Ló tiveram que se separar porque os pastores deles estavam discutindo, brigando por causa dos rebanhos, Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e desejou, cobiçou, achou aprazível, desejável. E o que tinha em Sodoma e Gomorra? Pois bem, Moabe é isso, um povo desejável. Aí a gente pode dizer tentador, cobiçável. Tá entendendo? Por que Elimeleque foi para Moabe? Será que ele tinha algum orgulho e não queria pedir ajuda? Será que foi justamente por essa cobiça, por esse desejo? Será que ele estava em desobediência? A gente não sabe, mas no decorrer da história tu vai entender. Então, eles foram morar, habitar em Moabe, se mudaram para Moabe. Noemi era casada e tinha 2 filhos homens. Isso era uma bênção. Isso era uma bênção. Ela foi para Moabe assim, casada com 2 filhos, teoricamente fugindo da fome. No capítulo 1, verso 3, diz que ela ficou viúva.
lá em Moabe. Elimeleque morreu. Aí a Bíblia diz o quê? Que Deus é o defensor das viúvas. Que Deus cuida dos órfãos e das viúvas. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Pois bem, Noemi ficou viúva, mas tinha 2 filhos homens. No verso 4, acontece o quê? Depois da morte do marido de Noemi, seus filhos casam-se com mulheres moabitas. Eu disse que vocês iam entender. A terra desejável também tinha mulheres desejáveis. Elas eram muito mais liberais do que as hebreias, se é que vocês me entendem. Então, Malom casou com Ruth e Quilion casou com Orfa, que nós já vimos lá. A Orfa era a juba cabeluda e a Ruth era bela e bondosa. Só que tem um detalhe. Isso aconteceu depois que Elimeleque morreu. Os filhos, homens, tomaram decisões. Estavam morando lá, casaram com moabitas. Ou tomaram moabitas como mulheres, né? Como esposas. Só que tem um detalhe. Era proibido casar com mulheres estrangeiras, pagãs, idólatras. Deus não queria mistura. Como os moabitas negaram pão e água para Israel, negaram passagem, é como eu falei, eles estavam sempre complicando a vida de Israel. Eles não viviam a política da boa vizinhança, tá? Deuteronômio 23, 13 e 4 diz que Deus não permitia que moabitas entrassem na Assembleia do Senhor, na Assembleia Santa. E amaldiçoou por 12, se eu não me engano, ou 10 gerações, que eles iam ser excluídos. Lembra da história de Finéias? Lembra da história de Balaão? Balaão deu este conselho maligno para Balaque, rei de Moabe, para ele oferecer as mulheres moabitas para os israelitas, para que assim eles se desviassem, para que assim eles pecassem. Finéias trouxe santidade, extinguiu a praga justamente por causa da prostituição dos filhos de Israel com moabitas e amonitas, que eram os vizinhos ali da volta, tá? Deus tinha proibido casamento com estrangeiros. Por quê? Porque Deus não queria que se misturasse a linhagem santa. Tinha que haver uma linhagem pura, santa, separada, consagrada. E se Israel se misturasse com os outros povos, isso ia ser pecado, ia ser uma abominação, algo que Deus não queria. Não podia casar com mulheres moabitas, porque isso está escrito em Esdras 9, 1, 2, 7 e 12. É um trecho bem legal de ler, tá? Esse capítulo 9. Quando Esdras descobre que os israelitas, e inclusive de postos altos, tanto políticos quanto religiosos, tinham mulheres estrangeiras, ele arranca os cabelos da cabeça, arranca os pelos da barba em protesto, em desespero pela situação. Quando ele toma, vamos dizer assim, conta da história, Esdras também é um personagem incrível. O que ele diz? Que quando Israel se mistura com outras
nações, com outros povos, quando os israelitas casam com mulheres estrangeiras, sabe o que acontece? Ele traz maldição, ele vai ser amaldiçoado com espada, cativeiro, roubo, vergonha e humilhação. E isso aconteceu muitas vezes na história de Israel. Pois bem, Malom e Quilion casaram com mulheres moabitas. No verso 4, Ruth, capítulo 1, verso 4, diz que eles ficaram 10 anos em Moabe. Sem sucesso, sem prosperidade, sem ter descendentes, sem ter filhos. Nada aconteceu ali. O pai tinha morrido, eles casaram. Só que aí o que acontece no verso 5? Seus filhos morrem. Noemi ficou desamparada de seu marido e de seus 2 filhos. Ela perdeu toda a sua família. Ela ficou sozinha. Seu marido, Elimeleque, e seus filhos, Malom e Quilion, estavam mortos. Pelo nome dos filhos, a gente pensa, será que eles eram doentes? Será que eles eram frágeis? Olha o significado, né? Doente, fraco, esgotado, enfermo. Significados bem pesados, né? Quando ela se vê sozinha, sem marido e sem filhos, ela pensa: eu vou voltar para Israel, vou voltar para Judá. E ela decide voltar. Tu tá acompanhando? Saiu de Belém, saiu da casa do pão e agora, 10 anos depois, ela tá retornando para Belém. Ela saiu com o marido e 2 filhos e agora ela tá voltando sem marido e sem os 2 filhos. Então, Noemi decide voltar a Israel. Sai de Moabe com suas 2 noras, caminhando. A Bíblia fala esta expressão, elas saem caminhando. Significa que elas não têm nada. Não tem como voltar a não ser caminhando. E à medida, eu deduzo, e o texto nos leva a esta conclusão, que elas saíram as 3 juntas. Mas não sei se começaram a chorar, começaram a passar necessidade, passar fome, o calor, desespero, murmuração, alguma coisa aconteceu que ela começa a chamar elas de filhas, agradecer a bondade, agradecer por elas estarem ali, mas ela diz que não dá para elas ir junto, que elas têm que voltar para casa delas, para os pais, para a família, para a cidade delas, e começa a despedir as noras. Despedir, que eu quero dizer, se despedir das noras, né? Ela abençoa as noras, ela beija, ela diz que elas foram muito bondosas, tiveram compaixão, benevolência, enfim. Agradece, abençoa, beija, se despede. Diz que ela tá muito velha, que ela não tem mais nada para oferecer para as noras, que as noras tinham que ser felizes, tinham que casar, tinham que recomeçar suas vidas, que ela não ia poder ter filhos, e mesmo que tivesse, que se acontecesse isso, como é que as noras iam ficar esperando esses filhos para casar de novo? Porque isso tinha essa tradição, né, de tu suscitar descendentes para aquele que tinha morrido. É a lei do levirato.
Tipo, a pessoa não podia morrer sem descendentes. Então, tinha sempre alguém que fazia este papel para que aquela pessoa não morresse sem descendentes. E aí ela explica tudo isso para as noras. E aí, no verso 13, ela diz: o Senhor descarregou sua mão sobre mim. Agora, ela tá, vamos dizer, atribuindo o seu sofrimento a Deus, a tudo que aconteceu na vida dela, né? Seu marido ter morrido, seus filhos ter morrido, a Deus. O Senhor descarregou a sua mão sobre mim. O Senhor pesou a mão sobre mim. E aí ela explica, tipo, que elas não podem ficar com ela, como se ela tivesse amaldiçoada, ou pagando um pecado, que aquilo ali era uma consequência, enfim. E aí, depois de tudo isso, Orfa volta. Então, a gente entende que as 3 saíram, estavam vindo para Belém. Mas, depois de tudo isso que a Noemi fala, Orfa, chorando, se despede da sogra e volta para Moabe, para sua terra natal. Só que a outra nora não. Ruth não aceitou voltar para Moab. Ela queria ficar com Noemi. E ela disse que só a morte iria separá-las. Só a morte iria separá-la da sua sogra. E a Bíblia diz que ela, por amor, por bondade, cuidou e acompanhou a sogra. No verso 19, ainda no capítulo 1, Noemi e Ruth chegam em Belém. E quando chegam, a cidade, assim, ó, faz uma comoção. A chegada de Noemi sem o marido, sem os filhos e com uma nora moabita, comove a cidade. A cidade, as amigas, as mulheres, as pessoas reconheceram Noemi. Então foi tipo um evento, algo que aconteceu quando ela chegou. Eu imagino. E aí elas diziam, mas não é Noemi, é Noemi, Noemi. E aí, até rimou, vem a Mara. Porque Noemi não aceita mais ser chamada pelo seu nome Noemi. Porque Noemi é agradável, é aprazível, é linda, é bela, é formosa e é doce, é doçura. E ela está destruída. Ela está se sentindo amarga, com amargura, com fel, com amargor. Devia estar destruída, abatida, desfalecida, sofrida. Então ela diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Porque ditosa eu parti, feliz eu parti, saí feliz, plena, com marido e filhos. Ai, me mudei, tô indo para Moabe, a terra aprazível, desejável. E agora eu voltei pobre. Porque Deus, o Todo-Poderoso, tem me afligido. Eu saí cheia, completa, plena, e eu voltei vazia, acabada, destruída. Noemi viu a sua sorte mudar. Ela saiu de um jeito, de Belém, e agora ela volta de outro jeito, completamente diferente. Entre aspas, destruída, ferida, derrotada, sem marido e sem filhos, e com uma nora moabita. Aí, depois desse momento impactante, vem o capítulo 2. No capítulo 2, Noemi, as pessoas, eu acredito, começam a ajudá-la, né? Ela retoma a vida. Noemi tem um parente de seu marido
com muitos bens, chamado Boaz. E ele tem campos e tá na época da colheita. E Ruth, a nora de Noemi, passa a colher espigas no campo de Boaz, desse homem forte. E aí eu penso assim, e por que quando Elimeleque vivia em Belém, não pediu ajuda para esse parente próximo, esse parente, Noemi diz, parente próximo do meu marido. Aí que eu te falo, será que Elimeleque tinha alguma coisa errada? Será que ele tinha orgulho? Se o Boaz era próspero, era rico, tinha campos, tinha tudo, por que a fome fez eles ir para Moabe? Vamos pensar sobre isso. Aí vou dar um pulo pro verso 20, se tu tá acompanhando aí. Aí Ruth segue colhendo espigas. As pessoas conhecem, sabem que ela é moabita, sabem que ela acompanhou sua sogra, e isso assim, ó, é a coisa mais linda que tem. Tu não abandonar a pessoa na dificuldade, na doença, na pobreza. Então, Ruth, olha como diz o nome dela, era uma beldade, ela era bonita, ela era bondosa, todos começaram a admirar e respeitá-la. E aí, no verso 20, Noemi começa já a louvar a Deus, bendizer a Deus, agradecer a Deus, e fala para Ruth que Boaz é um parente muito chegado e que na cultura judaica, hebreia, israelita, o parente mais próximo tem que ser o resgatador, aquele que pega as terras e casa, suscita descendentes, o que eu falei lá em cima. Aí o que acontece? Ela fala para Ruth que quer muito que a nora seja feliz e que se case. E aí, Ruth é linda, né? Bonita. Ela diz, Ruth, vai tomar um banho, vai te perfumar, coloca teu melhor vestido e vai falar para Boaz que ele tem que se casar contigo e ser o resgatador, porque ele é o parente mais próximo do falecido Elimeleque. E Ruth obedece a sogra, primeiro porque ela ama a sogra, e segundo porque ela aprendeu também a amar o povo hebreu, o povo da sogra, o Deus da sogra. E aí ela faz exatamente o que a sogra manda. Nós já estamos no capítulo 3 agora. E Noemi aconselha a Ruth a esperar, que Boaz vai tomar atitude, porque ele é forte, nele há forças, né? E Boaz faz exatamente o que Noemi disse para Ruth que ele faria. Ele compra as terras de Noemi e se casa com Ruth. Ruth engravida, concebe e nasce um menino. E é muito interessante porque as mulheres, as mesmas que receberam Noemi, que fizeram tudo aquilo, que deviam ser amigas ou parentes, vizinhas, enfim, falam que esse bebê é uma bênção. E essas mulheres, essas vizinhas, abençoam o bebê. E é a única vez na Bíblia, ou pelo menos na história de Israel, que as vizinhas decidem o nome do bebê. E aí no verso 17 do capítulo 4, a Bíblia diz que as vizinhas deram o nome do bebê de Obed, que é servo. E aí vem aquele texto também de Salmo que eu citei antes, que diz que Deus defende os órfãos e as viúvas, e ele faz com que o solitário, que aquela pessoa solitária, que não tem família, que não tem lar, que está abandonada, Deus faz com que o solitário habite em família, que o solitário tenha um lar. Deus suscita, Deus cria, faz uma família para aquele que está solitário. E aí, Noemi passa a cuidar deste neto. E as vizinhas, as mulheres, as amigas dizem para Noemi, agora
tu vai ver a renovação da tua vida. Esse neto vai renovar a tua vida, vai ser um consolo na tua velhice. Tu vai cuidar desse neto como se filho fosse. Era neto, mas era a alegria de Noemi. E Noemi, que estava sem marido, sem filhos, agora ela já tem um genro, que é o Boaz, né? Uma nora que virou filha, que é a Ruth, e um neto, que é o Obed. E se tu tá prestando atenção no título, Noemi viu a sua sorte ser mudada novamente. Aquela que estava solitária, desfavorecida, abandonada, arrasada, agora estava feliz. Agora ela está abençoada com uma família linda. E olha que interessante, em Belém, na casa do pão. E o Boaz era rico. Então a vida de Noemi também mudou do ponto de vista material. Ela prosperou em todos os sentidos. Deus colocou a mão sobre Noemi e a abençoou. Então, Noemi é uma mulher que viu a sua sorte mudar 2 vezes. Uma vez para pior e depois para melhor. Ela é abençoada na sua terra natal. Tudo isso acontece em Belém. Ela ganha uma nova família em Belém. E aí a história já estava perfeita, linda, mas não. Deus preparou mais ainda, porque Obed é o pai de Jessé. Lembra no início do vídeo que eu falei que Jessé estava nessa história? E Jessé era o pai de quem? De Davi. Davi era filho de quem? Filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Então, este bebezinho, este neto de Noemi, sabe quem foi? Avô de Davi, pai de Jessé. E a história começou falando de fome e o período dos juízes. E quem foi Davi? O rei Davi, o rei escolhido por Deus para reinar sobre Israel, o rei do qual descendeu o Senhor Jesus. Então, esta é a história de Noemi, uma mulher que viu sua sorte mudar, viu a sua história ser transformada, viu as suas lágrimas serem enxugadas. Ela era Noemi e virou Mara, e de Mara voltou a ser Noemi, uma mulher que viu a sua sorte mudar.